o problema é que quando a gente foi trancando a nossa experiência emocional, a gente não foi permitindo, né? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa família não sabia, né? Nos ensinava isso, né? A só trabalhar com o campo físico e intelectual, a gente acabou, ao trancar esse campo emocional, a gente vai ter também experiências de felicidade muito pobres, muito pobres. Por quê? Porque a gente é incapaz de sentir grandes experiências ou viver grandes possibilidades de amor, felicidade, se a gente tem o nosso campo emocional extremamente limitado e pouco desenvolvido, né? E os poderes intuitivos também a gente não vai conseguir sentir nem fazer contato, né? Então, agora explicando um pouquinho por que a gente travou esse campo emocional e esse não sentir, né? Então, voltando rapidamente lá para a infância, todos nós passamos por situações felizes e outras situações não tão felizes, né? E como a gente era pequenininho, para sobreviver, quando vinha aquela dor, aquela situação de mágoa, de decepção, de frustração, né? A criança ela não tem o ego muito desenvolvido, então, para que temendo que essa dor vá se repetir, a dor de uma decepção, de uma frustração, nós estamos falando aqui de sentimentos, como ela não sabe como lidar com isso, então ela fala, bom, vamos congelar, não posso sentir. Ou então, quando a gente era pequeno, de repente a gente teve explosões de alegrias, a gente foi muito verdadeiro e falou coisas muito espontâneas, né? E de repente a gente foi repreendido por essas situações. Então, a criança, como ela não elabora muito bem, né, as coisas, ela entende que ser espontâneo, soltar as emoções de uma forma bem livre, né? Ou para que uma dor não se repita, ela fala, bom, emoção é algo perigoso, emoção, como eu não sei lidar, é algo que é indesejável, né? Então, daí a gente começa, é aí que começa esse processo de atrofiar, né? Então, ela pensa, se eu não sentir, quem sabe eu vou ser feliz, eu não vou passar por essas experiências dolorosas, e aí é criado, sem a gente ter consciência, é criado um padrão que vai nos acompanhar o resto da vida, né? E isso é muito triste isso que acontece. Então, esse processo de sentir é perigoso, vamos trancar e fingir não sentir, porque a criança faz isso inconscientemente, mas como uma tentativa de sofrer e se proteger de uma dor que vem. Então, ela é anestesia, como se ela se engessasse esse campo do sentir, né? Só que a dor está lá, as questões que ela passou, que ela vivenciou, estão lá guardados e anestesiados. Que nenhuma anestesia quando a gente vai fazer uma cirurgia, a dor está lá, escondida. E ao fazer isso, né, se impedir de sentir, a gente corta não só os sentimentos ruins, negativos, dolorosos, mas a gente não se dá conta de que também todas as possibilidades, a gama infinita de sentimentos de alegria, de prazer, de esperança, de felicidade, de amor, né, também sejam atrofiados e anestesiados. Então, essa fuga do sentir, porque a gente não sabe elaborar, a gente não sabe o que fazer, a gente não foi preparado, assim como andar, vocês viram lá a foto, a mãe, o pai ajudam a criança a andar, na parte das emoções, a gente não nos ensinaram a lidar com isso. Então, a gente vai trancando tudo, né? E o pior prejuízo que vai acontecer é que, ao esconder essas emoções, né, elas vão permanecendo atrofiadas e imaturas. E daí a gente vai crescendo. Hoje nós somos pessoas adultas,
maduras fisicamente, maduras intelectualmente, mas toda vez que envolve amor, afeto, validação, esperança, enfim, toda hora que a gente tem relacionamentos afetivos, pode ser desde familiares, com amizades, ou mesmo no ambiente de trabalho, não que a gente queira que as pessoas nos amem, mas a gente quer que as pessoas nos queiram bem, nos tratem bem, nos respeitem, né, nos admirem, né? Então, toda vez que envolve algum sentimento, algum relacionamento afetivo, a gente volta como se a gente recaísse uma idade emocional que a gente não permitiu evoluir, né? Então, a gente vive uma vida sem experienciar emoções e amores, né? Então, é muito interessante que a gente passa a ser seres adultos que explicam racionalmente o que sentem, mas não realmente expressam as emoções de uma forma madura. É muito interessante as pessoas explicando racionalmente as suas emoções e não vivenciando de uma forma de se tocar pela emoção, de se deixar mobilizar pela emoção que ela sente, porque foi proibido, não teve treino, não teve evolução desse campo emocional. Então, como que a gente pode amar, que é o maior sentimento e o maior desejo de todo ser humano, como que a gente pode dar amor e receber amor de fato, se a gente tem um sistema do sentir tão pouco evoluído, né? Vocês entendem o prejuízo que isso causa, né? Então, como que a gente pode, né, estar num pôr do sol, diante de uma floresta, né, de expressões da natureza tão maravilhosas, arrebatadoras, e a gente vai ter uma sensação muito pouco emocional, ela vai ser muito mais racional do que emocional de fato, né? Então, a gente vai começando como esse nosso sentir, ele está tão fora da realidade do nosso viver, né? Ele está tão atrofiado, tão anestesiado, que a gente vai começar a perceber que a gente começa a viver sentimentos que não são nossos, que não são autenticamente nossos. A gente vive muito ou expressa muito sentimentos que são esperados de nós. Então as pessoas esperam que eu seja uma pessoa bem educada, que eu seja uma pessoa bondosa, né? Então a gente vai começar a perceber que talvez a gente ainda num primeiro momento não consiga ter consciência do quanto a gente vive, às vezes, uma sensação meio de robô, de programação do que eu deveria ser e não do que realmente eu sou, o que eu sinto, né? Então, a gente começa, quando vai estudando um caminho de autoconhecimento como esse do Petro, que a gente vai entrando no campo emocional que ficou tão pouco desenvolvido, a gente vai vendo como ele é incompatível com a realidade do que eu vivo atual, e o quanto eu desconheço, de fato, os meus sentimentos, né?